E aí pessoal, aqui é o Armando do canal Armação na Estrada. Mais um vídeo dessa viagem aí minha na Argentina, da continuação do dia 16 de janeiro. Estava saindo da cidade El Bolsón, na Argentina, na Ruta 40. Estava indo sentido norte, nesta maravilhosa Ruta 40. E estava indo mais especificamente para Bariloche, estava quase perto de Bariloche aí, nesse lugar aí. Nesse dia 16 de janeiro eu tinha rodado 236 quilômetros, desde a cidade de Teca até El Bolsón. E nessa hora do vídeo aí, era mais ou menos 11h40 da manhã. Lembrando também para aqueles que não me seguem, que não assistiram os vídeos anteriores, o meu microfone no capacete não estava funcionando, portanto estou falando na edição aqui do vídeo e então, portanto, o microfone não estava funcionando, mas a GoPro pegava o som do vento e da moto. Nesta viagem eu estava indo sentido norte. O meu plano era chegar até a cidade de Mendonça, seguir na Ruta 40 até a cidade de Mendonça e depois ir para Córdoba, onde eu iria fazer a revisão de 20.000 quilômetros da minha Tiger 900. Lembrando também que no passado eu tinha ido visitar a Carretera Austral. Nos meus vídeos passados tem todos os vídeos da Carretera Austral no Chile, desde perto de Hornopirém, Porto Monte até Vila O'Guins, toda a Carretera Austral para vocês. E a belíssima Rota 265 no Chile, que é a estrada de Chilitico, que é muito bonita também. Vale a pena assistir meus vídeos passados, galera. Aí, como vocês podem ver, existem muitas belas paisagens perto da cidade de Bariloche e El Bolsón. Nesses lugares, essas cidades ficam perto da Cordilheira dos Andes, no leste das Cordilheiras dos Andes. E alguns pontos na Argentina a gente encontra muitas paisagens de deserto. Já aí nesse lugar aí, a gente encontra mais paisagem de montanha, paisagens de árvores, pinheiros, montanhas, lagos. Então a cidade de Bariloche, ela fica perto dos 7 lagos. É uma região muito bonita na Argentina para conhecer, vale a pena conhecer lá. Essa Rota 40 acho que é a maior estrada da Argentina. Ela liga de norte a sul e de sul a norte, beirando todo o leste da Cordilheira dos Andes. Tem muitas paisagens muito bonitas nessa Rota 40. E ela, como vocês podem ver, tem bastante asfalto nesses pontos aí. Já adiantando para vocês, o único ponto de ripio que eu peguei foi para cima de Zapala. Peguei praticamente 80 quilômetros de estrada de ripio entre Zapala e Mendonça. E outro ripio que também tem, pelo menos que eu sei, no sul, não sei que eu não fui, é o 73 Malditos, que sai de Perito Moreno mais ou menos e vai indo para o sul, para El Calafate. Existe 73 quilômetros de estrada de chão, de ripio lá. Mas essa estrada é muito bonita, vale a pena conhecer. On certain nights
na Argentina vocês podem ver que muito das estradas não tem faixa pontilhada, como tem em muitas estradas no Brasil. As faixas geralmente na Argentina são tudo contínua. Muitas vezes a gente tem que avaliar se podemos ultrapassar um carro ou não. Mas a Rota 40, inclusive muitas estradas na Argentina são bem tranquilas, as estradas são boas. Existem alguns trechos nessa Rota 40 onde o asfalto é meio ruim, mas a maior parte dela é muito bom o asfalto. Mas também não há tanto movimento de caminhão ou de carro. E se há muito movimento de carro, caminhão, as estradas são duplicadas ou até triplicadas até. Como lá em perto de Buenos Aires, as estradas são duplicadas até. Não só perto de Buenos Aires, chegando em Mendonça ou Córdoba, as estradas também são duplicadas. As estradas simples geralmente ficam nessas regiões aí mais isoladas, mas a gente não vê muito movimento, é bem tranquilo pilotar moto nesses lugares aí, bem tranquilo. E aí, como vocês podem ver, mais um viajante de bicicleta. A Rota 40, a gente encontra bastante também pessoas viajando de bicicleta nesses lugares aí. Mas também é um desafio, porque como vocês podem ver, não tem muito acostamento nessa Rota 40. Vejam como não tem acostamento. Veja, principalmente nas curvas aí, ó. Nessa curva aí, ó. Por exemplo, se tivesse uma bicicleta na minha frente lá, eu teria que me afastar um pouco dela. Então é meio arriscado, mas todo mundo se arrisca, né? E nessa região estava quase chegando perto de Bariloche. Vocês podem ver ali no meu celular que no meu lado esquerdo existe um lago. Inclusive até se vocês olharem ali atrás desses montinhos de mato aí, tem um lago lá, só que existe muito mato ali. Se não tivesse esses matos aí, a gente até poderia olhar o lago que tem no meu lado esquerdo. Existem alguns lagos que estão no sul de Bariloche. Acho que é o Lago Gutierrez e tem mais um lá, o outro que eu não sei, mas o problema são esses matos aí que tampam a vista. Até tentei filmar ali, mas não conseguia filmar esse lago. Agora eu consegui ali um pouquinho só, mas se quisesse filmar, teria que parar a moto e olhar ali esse lago. Mas como eu já estava cansado de ver lago, eu já vi tantos lagos lá na Carretera Austral, eu resolvi seguir a minha viagem adiante. Esse ponto dessa estrada aí eu achei muito legal porque veja as curvinhas, são umas curvinhas bem gostosas de fazer com a moto, bem legal aí. E as árvores também ficam no lado e não bate tanto sol também, faz uma sombra bem gostosa. E essas curvas são maravilhosas de fazer nesse ponto aí dessa estrada aí.
E aí já estava já na cidade de Bariloche. Aí é praticamente a periferia da cidade de Bariloche, a parte sul da cidade. Aí encontrei bastante casas simples, eu não sei se são tipo uma favela ali que tinha ali, mas era uma região bem simples dessa cidade aí. Só que essa estrada 40, ela não entra dentro da cidade de Bariloche, ela passa pelo lado ali. Eu estava em dúvida se entraria na cidade ou não, até para conhecer. Mas como eu estava apenas viajando e tentando conhecer lugares apenas pela natureza, eu não estava muito afim de conhecer Bariloche não. Mas também eu estava precisando abastecer, colocar gasolina, pois não sabia o que ia encontrar pela frente, não sabia se teria mais postos de gasolina lá na frente. Então lá na frente vocês vão ver que eu resolvi entrar um pouco na cidade lá para abastecer a moto. Eu sempre ouvi que Bariloche é uma cidade boa para ir no inverno, para esquiar ou para fazer passeios românticos. Mas nesse dia aí eu estava mais afim de apenas andar de moto e curtir as naturezas. Aí eu ia pegar na direita e iria seguir a 40 e virando à esquerda eu iria virar para Bariloche. Então eu estava em dúvida se colocaria gasolina ou não. Eu até segui a direita, seguindo a 40 até. Só que daí ali na frente vocês vão ver que eu vou parar ali no acostamento e vou voltar ali para Bariloche ali para colocar gasolina, porque estava em dúvida se teria postos de gasolina lá na frente, né? Porque muitas vezes, tanto no Chile como na Argentina, a gente encontra muitas filas para abastecer. E aí já entrando em Bariloche aí, ó, a entradinha de Bariloche, saindo da 40 entrando em Bariloche. Aí. Os postos de gasolina na Argentina e no Chile muitas vezes são escassos e também muitas vezes a fila para abastecer. Então por isso mesmo que o tanque de gasolina esteja na metade ou esteja quase cheio, é bom completar, encher o tanque até para seguir a viagem adiante. A minha impressão sobre a cidade de Bariloche não foi uma impressão boa, assim. Talvez é bonito, assim, olhar por esse lago, as montanhas lá atrás, mas eu vi muito movimento nessa cidade e até mesmo para entrar nesse posto aí, ó, eu ia entrar nesse posto aí na esquerda, estrada de chão ali, ó. Então a cidade parecia meio com falta de infraestrutura, um pouco a cidade. E muito movimento também. Então, e eu também já estava cansado de ver paisagem, já tinha visitado a carreteira austral, tudo. Então, eu estava querendo já seguir a viagem, seguir mais para o norte ainda, nesse dia. Eu ia só abastecer aí mesmo. E uma coisa curiosa aí nos postos na Argentina
é que geralmente você não pode entrar num sentido contramão para ir nos tanques de gasolina. Você tem que entrar no sentido que os frentistas querem. Aí, como vocês podem ver, existe até uma flecha ali no chão. Aqui eu estou em Bariloche. Posto aqui, ó. Me interessa mais as montanhas do que a cidade. Eu não ligo muito pra cidade. Até mesmo porque achei Bariloche meio feia, até, não sei. Meio estranha. Mas tá ok. E já aí, saindo de Bariloche, sentido norte. Eu ia continuar a pegar a rota 40, mas lá na frente eu acabei desviando da rota 40. Em vez de ir para Vila Angostura, acabei indo para a direita. Mas isso vocês vão ver nos meus vídeos seguintes. Esta é a minha rota de viagem que eu fiz desde manhã até mais ou menos esse tempo que eu estava em Bariloche. Saí da cidade de Teca e andei 358 quilômetros. Isso já era agora, saindo de Bariloche, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, 14 horas. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui, senão esse vídeo fica muito longo. Assista meus próximos vídeos com mais belezas dessa maravilhosa Rota 40 na Argentina. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por me acompanhar. Deixe seu like e para aqueles que não são inscritos, se inscrevam, por favor. Me ajudem a continuar com meus vídeos. Valeu, galera. Um abraço para todos. Tudo de bom para vocês aí. Fui!